Oi, gente, tudo bem? Então, há muito tempo que eu não faço uma gravação sobre a palavra de Deus e como eu entrei em recesso do meu trabalho, hoje eu senti em meu coração de falar sobre algo que Deus colocou em meu coração. É sobre a perseguição do inimigo com relação ao povo de Deus, com relação à palavra de Deus, com relação às pessoas que servem a Deus. E isso vem, desde o princípio da fundação do mundo. Ou antes da fundação do mundo, com a queda de Lúcifer. Não, eu acredito. Mas antes, eu quero dizer que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Porque estando nós sob a graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo, como eu sempre falo, nós estamos de bem conosco e de bem com todas as pessoas. Sabem por quê? Porque a paz que Jesus Cristo nos dá não é a paz falsa dada pelo mundo. Não é aquela paz das comemorações de aniversários, de festividade alguma, não. A paz que Jesus Cristo nos dá é aquela paz que mesmo estando nós passando por lutas, nós temos a certeza que virão dias melhores. Nós temos a certeza de que tudo passará, porque tudo passa nesta terra, como diz a palavra. Somente a palavra de Deus não passará. Então a paz que Jesus Cristo nos dá é aquela que mesmo nós estando sozinhos, entre quatro paredes, nós estamos felizes. E se estivermos com algum problema, como já foi falado, vai passar. É essa paz que Jesus Cristo nos dá. Então eu gostaria de intitular esta mensagem da seguinte forma: a perseguição a Deus, às coisas de Deus, vem desde o princípio do mundo. Sabe? Nós já ouvimos várias vezes sobre o comportamento daquele anjo que era da confiança de Deus. E depois, nós já ouvimos, já lemos na palavra de Deus sobre várias passagens onde o inimigo agiu e depois de muitos e muitos anos, as mesmas ações com as quais o inimigo usou o ser humano foram usadas novamente, foram praticadas novamente. E hoje nós vamos falar um pouco sobre uma mulher que existiu há aproximadamente 850 anos antes das igrejas cristãs, antes de Cristo, falando melhor. Nós vamos falar sobre Jezabel, uma mulher que perseguiu muito o povo de Deus. Jezabel, ela foi esposa do rei Acabe. Na época que Judá tinha como principal cidade Samaria. E quem mandava em tudo na região, quem era que mandava? Era o rei Acabe? Não, era Jezabel. Era sua esposa, mas ela tinha uma personalidade forte e o marido fazia tudo o que ela queria. Imaginemos-nos que ela tomou uma vinha
matou um homem por causa de uma vinha. Ela tinha uma riqueza extraordinária, juntamente com seu esposo. Mas o seu esposo desejou a vinha de Nabote, que ele recebeu como herança dos seus pais. E o seu esposo estava triste. E ela prometeu ao seu esposo que iria lhe dar essa vinha. E deu essa vinha ao seu esposo, tirando a vida de Nabote. Então, como eu já falei, Jezabel viveu aproximadamente 850 anos antes de Cristo. E como é que Jezabel agiu numa igreja cristã citada em Apocalipse, capítulo 2? Simples, meus amados irmãos, simples. O inimigo, ele procura a quem tragar. E como é que ele traga as pessoas? Fazendo com que as pessoas pratiquem ações que lhe satisfazem. E Jezabel era uma dessas pessoas. E 850 anos aproximadamente após a existência de Jezabel, pessoa lá na igreja da época cristã, que fala em Apocalipse, capítulo 2, a partir aí do verso 18, nós vemos aí sobre a carta que foi escrita ao anjo da igreja de Tiatira, que diz o seguinte: e ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Ora, gente, como assim, irmã Ilza? Jezabel viveu aproximadamente 850 anos antes de Cristo. Não está escrito aqui na Bíblia, mas podem pesquisar que vocês irão encontrar que Jezabel e Acabe viveram aproximadamente 850 anos antes de Cristo. E essas igrejas foram fundadas depois de Cristo. E como é que Jezabel atuava na igreja de Tiatira? De que forma ela atuava na igreja de Tiatira? Simples, amados. O inimigo, ele sempre procurou agir através de pessoas que dão lugar a ele. Se nós dermos lugar a Deus, Deus irá nos abençoar com coisas boas, com boas ações. Se nós dermos lugar ao inimigo de Deus, ele irá agir através de nós. E nós não podemos, de modo algum, dar lugar ao inimigo de Deus. Porque aqui nós estamos vendo o exemplo de alguém que estava sendo enganada e enganando pessoas com profecias na igreja de Tiatira. E deu o nome de quem a essa pessoa? Jezabel. Jezabel. As mesmas atitudes de Jezabel, que viveu
aproximadamente 850 anos antes de Cristo, as atitudes dela estavam presentes numa das igrejas cristãs que fazia tudo de bom, menos as profecias da criatura que dava lugar ao inimigo para agir como Jezabel agia. Nós sabemos que Jezabel, como esposa do rei Acabe, ela era quem mandava. Nós sabemos disso. Ela era quem mandava em tudo. Está escrito aqui, nós já vimos lá em Apocalipse, mas está escrito aqui em 1 Reis, a partir do verso 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. O 5 diz: e dissera Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi a parte por um caminho e Obadias também foi a parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E, conhecendo ele, prostrou-se sobre seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? Obadias perguntou: és tu o meu senhor Elias? Que coisa linda, que respeito, gente. Obadias era profeta e Elias também era profeta. Mas olha o respeito que um tinha pelo outro, que coisa linda. E disse-lhe ele: eu sou, vai e dize a teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém ele disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está. Então ajuntaram. Está errado aqui na minha Bíblia o nome, gente. Então ajuramentava, não está errado não, os reinos e as nações, se eles não tinham achado. E agora dizes tu: vai, dize a teu senhor: eis que aqui está Elias. O 12 diz: e poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Então, Acabe, assim como Jezabel, era perigoso. Nós sabemos disso. Prosseguindo: porém, eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Obadias temia ao Senhor. Apesar de ter medo de Acabe, de Jezabel, ele temia ao Senhor. Certo? O 13 diz: porventura não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50,
numas covas e o sustentei com pão e água, Obadias escondeu os profetas do Senhor, certo? Mas vejam para frente que não sobrou ninguém exceto Elias. Só sobrou Elias vivo dos profetas do Senhor. Jezabel e Acabe mandaram matar todos os profetas do Senhor. Só sobrou Elias. Certo? 14 diz: e agora, dizes tu, vai, dize a teu Senhor, eis aqui está Elias, e me mataria. Com certeza. Ele estava com todo o poder na mão. E junto com uma mulher má, uma mulher maligna. Porque nós sabemos que Jezabel servia a Baal. Ela não servia ao Deus, ao nosso Deus. Ao Deus de Elias, ao Deus de Obadias. Ela servia ao Deus Baal. Tanto que o seu nome foi dado em homenagem a Baal. O nome Jezabel, de acordo com os estudiosos, os historiadores, significa Baal exalta. Baal é marido ou impuro. Então ela era uma pessoa impura. Antigamente as pessoas davam nome aos seus filhos significativos. Todos os nomes tinham significado. Aliás, no Oriente, como em Israel, por exemplo, as pessoas costumam fazerem isso ainda. As pessoas nascem e os pais lhe colocam nomes significativos. E Jezabel servia, a família de Jezabel servia ao deus Baal. E o seu nome significava isso: Baal exalta, Baal é marido ou impuro. E ela era uma mulher má, muito má. E como já foi falado aqui, muitas vezes as pessoas podem até fazer confusão com relação a isso. Como é que Jezabel viveu aproximadamente 850 anos antes de Cristo e ela estava presente numa das igrejas cristãs que foi fundada após a ressurreição de Cristo? Porque as igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, eram igrejas cristãs. E elas foram fundadas após a ressurreição de Cristo. E o que é que diz lá? O anjo diz à igreja. O que é que Deus diz ao anjo da igreja? Lá em Apocalipse 2, que é a carta está escrito. O que é que está escrito na carta? O anjo diz que estava feliz com a igreja, mas o que não agradava, né? Deus diz na carta, não era o anjo, Deus diz na carta ao anjo da igreja que o que não agradava a ele era que a igreja tolerava Jezabel, mulher que se diz, profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, nós hoje precisamos termos cuidado para não fazermos a vontade do inimigo. Vejamos que não basta estar dentro da igreja. Não basta estar ali dizendo que está cultuando a Deus. Viram aí o exemplo da igreja de Tiatira? Tinha uma pessoa lá dentro que era vista como uma pessoa que cultuava a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Entretanto, era uma pessoa que se comportava como Jezabel.
E aí, irmã Ilza, o que dizer? Será que todas as pessoas que estão congregando todos os dias estão verdadeiramente fincadas na árvore da vida, como galhos que darão frutos, como galhos que não irão serem cortados e lançados ao fogo? Será que as pessoas, todas as pessoas que estão ali, dentro de um templo cultuando, estão realmente ligadas à árvore da vida? A igreja de Tiatira era uma igreja cristã. Entretanto, havia lá um membro que se comportava como Jezabel, que perseguiu os profetas de Deus. Jezabel, que profetizava em nome do seu Deus. Jezabel, que adorava deuses estranhos, incentivava ao povo a adorar aos deuses estranhos, aos seus deuses. Por isso que nós não podemos acharmos que para servirmos a Deus, o essencial é apenas congregar e em todas as reuniões. Não. O importante mesmo é congregar, mas servir a Deus de verdade. É congregar e realmente estar ligado ou ligada à árvore da vida. Sabe? Quem é a árvore da vida? Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Está escrito em João, no livro de João, acredito que seja lá em João, capítulo 25, se não me engano. Eu sou a árvore da vida, o meu pai é o lavrador. O galho que estiver em mim dará fruto, será limpo para que dê mais fruto. Mas o galho que não estiver em mim será cortado e lançado fora para ser queimado. O que significa isso? A igreja é o corpo de Cristo. E se alguém que estiver ali fingindo que faz parte do corpo de Cristo, como essa pessoa da igreja de Tiatira, vai ser como o galho que vai ser cortado e lançado fora. Não adianta nada a pessoa caminhar todos os dias para o templo e não servir a Deus com sinceridade. Porque servir a Deus com sinceridade independe do lugar onde eu ou você esteja. O congregar é importante. Contudo, Deus disse também à samaritana: e haverá o dia em que os verdadeiros adoradores não adorarão mais ao Pai naquele monte e nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. E já é chegada a hora. Quantas histórias a gente escuta
de pessoas de confiança, lideranças, histórias como dessa criatura que estava dentro da igreja de Tiatira. Parecidas. Quantas histórias a gente escuta. Só Deus sabe exatamente quem está ligado à videira. Só Deus sabe. Não adianta eu julgar você e nem você julgar a mim. O congregar é um mandamento. Porque Deus diz: congregai o meu povo. É muito bom nós estarmos juntos, louvando e adorando a Deus com tudo, em espírito e em verdade. Porque se não for assim, não vai adiantar nada, vai estar fazendo sacrifício de tolo. Porque nós vimos aí que Jezabel viveu aproximadamente 850 anos antes da fundação das igrejas cristãs, que foram chamadas as 7 igrejas da Ásia. E ela estava agindo como dentro da igreja de Tiatira? Alguém ali não estava ligada ou ligado ao corpo de Cristo, estava dando lugar ao inimigo para praticar as mesmas ações que Jezabel, esposa de Acabe, que era rei de Judá, na época em que Samaria era tipo a capital de Judá. Gente, tudo o que já foi. Está escrito. Está escrito, eu não me lembro bem se é em Deuteronômios. Parece que é no livro de Deuteronômios. E nós precisamos estarmos vigilantes. Precisamos não apenas caminharmos, nos reunirmos, louvarmos, cantarmos hinos, apregoarmos a palavra. Mas, como disse Jesus aos discípulos, orai e vigiai a todo tempo, para que não entreis em tentação. Certo? Então nós temos que termos cuidado, porque não basta estar dentro da igreja para estar livre de praticar ações contrárias à vontade de Deus. Nós precisamos estarmos ligados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Como diz lá em João 25, não, João 5, acho que é João 5, 15, desculpe, é João 15, que diz aqui, ó: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, assim como Jesus é a videira verdadeira, a igreja é o corpo de Cristo, se tiver alguém que está fingindo ser um membro, vai ser lançado fora. Por isso que não adianta a gente julgar, dizer: fulano não vem, não está servindo a Deus. Essa criatura que estava congregando na igreja de Tiatira era fiel às reuniões. Pelo jeito ela era fiel, tanto que ela incentivava as pessoas.
Precisamos ter também freio na nossa língua. Porque na palavra de Deus diz que até os cavalos, até nos cavalos, coloca-se freios. E nós que temos sabedoria, temos inteligência, fomos criados para sermos templos do Espírito Santo, precisamos termos freio na nossa língua e não julgar as pessoas simplesmente porque elas não compareceram. Elas não compareceram no lugar onde as pessoas se reúnem para pregoar a palavra, ouvir a palavra, louvar. O certo é ir. Mas nem todos os que estão ali estão ligados na videira. Tanto que a igreja de Tiatira nos dá esta certeza. Nos dá essa certeza que ali atuava pessoas, ali congregava pessoa que agia como Jezabel, que perseguiu e mandou matar todos os profetas de Deus. Nós sabemos disso. Então, nós precisamos vigiarmos quanto ao que falarmos, para não estarmos condenando a nossa alma. Temos que ter cuidado com o que falamos, certo? Então, aqui nós vimos que Elias foi o único profeta que sobrou. E aqui em 1 Reis 18, vamos ver um pouquinho em Elias e os profetas de Baal, tá? A partir do 22. Então disse Elias ao povo: eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam entre pedaços, e os ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Elias desafia os profetas de Baal. Ele ficou sozinho como profeta do Senhor. E Baal tinha 450 profetas. E Elias desafia os profetas de Baal, que eram os profetas de Jezabel. E se Elias se Deus não se manifestasse ali, Elias seria morto. O povo de Deus é corajoso. Então Elias pediu o quê? Pediu 2 bezerros para os profetas de Baal, né? 2 bezerros para si, e um dos bezerros dividiram em pedaços e mandou colocar sobre a lenha. E não mandou botar fogo, porque ele ia pedir fogo do céu. E aí no 24 diz aqui, ó: então invocai o nome do vosso Deus, que é Baal, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus, com D maiúsculo. E todo o povo respondeu e disseram: é boa esta palavra. O 25. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Elias preparou o seu altar e mandou os 450 profetas de Baal também prepararem o seu altar.
e colocar ali a carne dos bezerros, e ele também colocar a carne, também a sua carne no seu altar. O 26 diz: e tomaram os bezerros que eles deram e os prepararam, e invocaram o nome de Baal. Desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, Elias ainda zombou deles, porque Elias tinha certeza, e dizia: clamar em altas vozes, porque ele é um Deus. Se ele é um Deus, ele vai responder vocês, tá? Pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Elias diz: clame, clame. Talvez ele esteja ocupado, talvez ele esteja viajando, talvez ele esteja dormindo. Ele é um Deus, ele vai responder a vocês. Mas nada de Baal responder. Os 450 profetas de Baal clamavam e não obtinham nenhum sinal do seu Deus. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas. Meu Deus, eles se autoflagelavam, gente. Eles se retalhavam com faca, para que eles se cortavam para que o seu Deus lhes atendesse. E com lancetas. Meu Deus, que triste. Conforme o seu costume, eles adoravam o Deus deles, se cortando com facas, com lancetas, até derramarem sangue sobre si. Mas Baal não agia. Sabe por quê que não agia? Porque estava diante do homem de Deus, do Deus verdadeiro. Ele poderia até agir com eles em outras situações, porque o inimigo também tem seu poder. Mas diante do homem de Deus, não. Diante do Deus verdadeiro, não. Porque todo o poder no céu e na terra está nas mãos de Deus. E tudo só acontece com a permissão do Deus verdadeiro. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Até a oferta de manjares eles ofereceram a Baal, e nada, Baal não respondia. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. O 30 diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Agora é a minha vez, creio eu que ele disse. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar. Primeiro ele reparou o altar. Nós precisamos reparar o nosso altar antes de clamarmos ao nosso Deus, certo? Isso é muito importante. Isso é muito importante, tá? Reparar o altar antes de buscar a presença de Deus. Ele reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Ora, se diz que já estava tudo preparado, lenha, a carne, tudo arrumadinho, e antes disso ele preparou o altar do Senhor que estava quebrado. Creio eu, que ele foi pedir perdão a Deus, porque ele estava zombando do povo ali, porque ele zombou, não foi pouco não. Clama bem alto, em alta voz, talvez ele esteja viajando, talvez ele esteja dormindo, mas ele é um Deus, ele vai ouvir. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo:
Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor. Gente, ainda colocou água em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. O altar dele, eu falei que já estava pronto, mas na verdade só tinha carne. Mas ele preparou o altar direitinho. E disse, mas nós precisamos, agora na nova aliança, a nossa preparação é o quê? A nossa purificação, é a nossa reconciliação com Deus, pedir perdão de verdade, que essa é a verdadeira religião, é a nossa coligação com Deus a todo tempo, tá? Muitas vezes as pessoas dizem, que tanto pecado eu tenho, que eu preciso estar orando a todo tempo pedindo perdão. Gente, basta um olhar, basta um pensamento. Quantas vezes a gente julga o irmão e o irmão não está praticando nada do que a gente está julgando. O 34 diz, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez, e fizeram segunda vez. Disse ainda, fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. Se Elias estava sozinho, será quem foi que ajudou Elias? Agora fica a pergunta. Creio eu que Elias estava ali, com um exército de anjos. Creio eu, porque se ele estava sozinho, então havia ali um exército de anjos lutando junto com Elias contra os profetas de Baal, para Elias não ser morto. E fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, oh glória, e que, conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor, és Deus, e que tu fizeste tomar o seu coração para trás. Gente, fazia tempo que não chovia, porque Elias disse a Deus que não ia chover, e ali choveu. Então caiu fogo do céu. Fogo do Senhor, desculpa. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. Que coisa mais linda, né? Que coisa mais linda. Sobre a chuva, foi antes que Elias profetizou que não iria cair chuva e depois choveu, certo? O que, vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Elias disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Agora que eu estou vendo que havia pessoas ali assistindo. Gente, eu não preparei essa palavra, tá? Deus que me orientou tudo aqui, certo? Eu só sabia da existência, já ouvi várias vezes, mas conforme o que está escrito aqui, havia pessoas assistindo aquela cena ali entre os 450 profetas de Baal contra Elias, certo? Não foram anjos, foram pessoas mesmo. Sem dúvida, o exército de Deus estava ali ao lado de Elias. A força divina estava ali ao lado de Elias, pelo que aconteceu. Aí o 40 diz, e Elias lhes disse, lançai mão dos profetas de Baal,
repetindo aqui, que nenhum deles escape, e lançam mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Oh, glória! Não estava chovendo mesmo não, gente, eu estava certa. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou para a terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos para orar. Aqui não está escrito, mas é para orar. E disse ao seu moço: sobe agora e olhe para a banda do mar. E subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá sete vezes. Torna lá sete vezes. E sucedeu que a sétima vez disse: eis que uma pequena nuvem com uma mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, estando os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Acontece que Elias, quando Jezebel estava perseguindo os profetas, Elias profetizou que não era para cair nenhuma gota de chuva naquela região. E Deus ouviu Elias. E depois do que aconteceu, da perseguição de Jezabel aos profetas, sobrando apenas Elias, e da luta de Elias com os 450 profetas de Baal para ver qual Deus era verdadeiro, se era o Deus dos 450 profetas de Baal e o Deus de Elias, Deus mandou chuva. Elias orou de novo, pediu chuva e chuva veio à terra. Primeiro Elias pediu para não chover e não choveu. Tanto que o povo estava vivendo uma escassez tremenda, que tinha uma viúva catando cavacos na entrada da cidade, e Deus mandou Elias lá, que estava escondido de Jezabel para não ser morto, que aquela viúva iria sustentá-lo. Uma viúva, quando ele chegou lá, ela estava catando cavacos para fazer um bolo de farinha com azeite, para ela e o filho dela comerem e não morrerem. A crise era imensa em toda a região de Judá. Ninguém tinha nada para comer mais, porque não estava chovendo. E o povo vivia do fruto da terra, do que a terra produzia. Porque Elias profetizou a seca. E depois do que aconteceu, de tudo que aconteceu, que testaram aí o Deus de Baal e o Deus de Elias, Elias pediu chuva e chuva do céu desceu. E aí nós podemos imaginar como tudo voltou ao normal. E é assim, gente, o nosso Deus é maravilhoso. Não importa onde quer que nós estejamos, nós somos membros do corpo de Cristo. Precisamos congregar sim, mas não é tudo. Não basta você estar numa congregação para você ser membro do corpo de Cristo. Porque havia gente na igreja de Tiatira enganando todo mundo, passando-se por membro do corpo de Cristo, mas era como Jezabel. E que Deus abençoe a todos, tá? Que continuem todos aí com esse amor de Deus no coração. E que nós venhamos a não estarmos julgando a ninguém, pedindo a Deus força para sermos vigilantes com relação ao nosso pensar e ao nosso falar.
e que Deus abençoe a todos. Fiquem na graça e na paz do nosso Deus, o Deus do profeta Elias. Amém?